Paz do Senhor, queridos amados amigos e irmãos, estamos na nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical, trazendo essa lição maravilhosa, o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. E vamos falar hoje sobre a lição de número 7. Até aqui o Senhor tem nos ajudado sobre essas maravilhosas lições, né? Chegamos à lição de número 7, tratando esse assunto, o ministério da igreja. O ministério da igreja, assim como a lição passada falou do organismo vivo, da organização, vamos tratar agora sobre esse maravilhoso ministério que Jesus deixou para a sua igreja, para diferenciar-se. A igreja verdadeira, cristã, serva do Senhor, tem que ter toda essa organização e assim o ministério da igreja. Vamos aqui para a nossa lição. O textuário vai dizer assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Efésios 4, versículo 11. A verdade prática diz assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja, promover a maturidade de seus membros. Então, aqui já temos uma base que a nossa lição vai trazer para nós, a do ministério da igreja, que cada qual, como diz alguns, né, cada qual no seu quadrado, né? Uns para pastores, uns para profeta, uns para doutores, outros para mestre. Então a igreja ela é diversificada. Os servos de Deus estão aí para ser usados pelo Senhor. Então existimos o nosso pastor, existem os evangelistas, existem os diáconos, existem os presbíteros, para ser organizada a igreja. E cada um tem no seu ministério. Tem o ministério, né, com esses dons ministeriais que a igreja tem. Então, tudo é dom e dado por Deus, né? Paulo vai explicar isso diretamente às igrejas de Corinto, de Éfeso, dos Gálatas, Tessalônica, em Timóteo e Tito, com as cartas pastorais. Tudo isso vai ser bem explicado pelo apóstolo Paulo. E nós vamos entender mais e mais. Então, querido, a Escola Dominical, ela traz isso aqui para nós entendermos mais e mais um pouco. Essa lição 7, vai ser dia 18 de fevereiro, agora domingo, você como professor vai dar essa aula maravilhosa, especificando o ministério de cada um. E ninguém fica parado na igreja, querido. Às vezes alguém pode dizer assim: mas eu sou só frequentador. Mas ao você frequentar, servindo ao Senhor como um verdadeiro cristão, você tem o seu chamado, a sua vocação, se é para orar, para buscar ao Senhor. Todos têm esse ministério e o chamado de Deus para que o crescimento da igreja venha cada dia mais ser grande e a palavra do Senhor venha ser pregada além. Vamos aqui comentar também a nossa leitura diária, Escola Dominical, a excelência do chamado ministerial, sacerdócio universal de todos os crentes, o ministério quintuplo da igreja. Olha aqui como é que Deus prepara tudo e organiza tudo na sua diretamente na sua infinita igreja e na sua palavra, através da palavra e da organização da igreja. Estou trazendo assim para que você venha entender todo esse ministério da nossa igreja, né? Não adianta eu explicar aqui nas carreiras sem poder você entender o que é a Escola Dominical e o que é o ministério da igreja. Então trago com paciência para que você venha entender mais e mais, além da palavra, a lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos para o nosso primeiro assunto, comentário sobre, diz assim, a excelência do chamado ministerial. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? Aqui deixamos sempre marcadinho, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospedeiro, né? E apto para ensinar. Tudo isso aqui na igreja, como o ministério da igreja, né? Quem busca o episcopado, uma boa obra deseja. Então quem está servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor e almeja ter o ministério da igreja, servindo ao Senhor, as qualidades estão aqui na palavra de Deus. 1 Timóteo, Paulo vai deixar, né? Que convém, pois, o bispo seja irrepreensível, marido de sua esposa, né? Apto para ensinar, para ser um hospedeiro, ser um bom servo de Deus
E o maior exemplo é a sua própria família, o seu dia a dia, o seu viver. Por isso que Pedro ele vai deixar para nós: seja santo, porque eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. O Senhor Deus agora ele traz aqui para o homem, né? Não mais no tabernáculo ali, qual ele tinha feito lá no Antigo Testamento. No novo tabernáculo vai ser o ser humano em si, o ser humano próprio, depois que passa a servir ao Senhor, lavado pelo sangue de Jesus, e agora ele vai buscar o chamado dele e a vocação dele para o ministério. Aí ele vai ter que ter todas essas diretrizes: ser justo, irrepreensível e também ser apto para ensinar, para estar buscando sempre a presença do Senhor, crendo que é um dom de Deus. Deus deu esse dom maravilhoso para servir. O segundo ponto vai nos dizer, 1 Pedro, né, como eu falei aqui, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, nós deixamos aqui marcadinho, versículo 9. Pois vós sois a geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu disse, agora a nossa vida que vai conduzir o nosso viver como cristão, e você como cristão vai vivenciar tudo isso através da palavra de Deus, sendo agora o seu chamado e buscando a Deus para aperfeiçoar no ministério da igreja, ao trabalhar na igreja local. Nós da igreja somos diferentes do mundo, quando somos chamados lá do mundo, né, desde o novo nascimento que nós aceitamos, passamos a servir ao Senhor, passamos para aprender pelo discipulado, assim como Paulo também aprendeu da igreja. 3 anos ele passou ali, junto com a igreja primitiva, até ser chamado, junto com Barnabé, para ir para a missão, fazendo missão ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vão ser separados para o ministério. Mas Paulo teve que aprender, assim somos nós. Iniciamos desde o início, aceitamos ao Senhor Jesus, aprendemos com Ele, aprendemos com a palavra, aprendemos com a igreja, com os nossos pastores, os nossos líderes. Aí colocamos nossa vocação, o nosso chamado para sermos e para trabalharmos no ministério. A gente, como a gente aprendeu desde ali do início, como jovem, né, passamos a ser líder, professor da escola dominical e até chegarmos agora ao diaconato. E aqui para frente, o Senhor é que comanda a nossa vida. Se for a permissão do Senhor, nós alcançarmos, chegar a ser um pastor, então é Deus que nos comanda, né? Então temos que ter esse dom, e para isso devemos buscar a palavra e obedecer a nossa liderança local com nossos pastores, e assim vamos seguindo. Esse é o ministério da igreja. Então, para você, professor, se enfatize isso, que esse é o ministério da igreja, de buscar ao Senhor e sempre estar obedecendo à liderança local da igreja, e o ministério da igreja crescendo e a palavra de Deus sendo pregado além e a tudo. E sempre acreditando que você deve estar sempre pronto para servir. Igual o nosso pastor presidente colocou aqui o tema deste ano, né? Salvos para servir. Então, se nós somos salvos, cristãos, servimos ao Senhor, saímos lá do mundo de pecado, estamos no servir. Aqui agora estamos para servir. Se o seu ministério é um pastor, é um apóstolo e tudo, você tem que acreditar e crer no Senhor Jesus Cristo, que você está para servir, assim como ele fez, mostrando para os seus discípulos, e os discípulos passaram além até chegar nós hoje. Aí o último vai dizer o ministério do quintuplo da igreja. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, né? Sempre tem os doutores que se dedicam à obra do Senhor, na casa do Senhor, todos eles são importantes. Os apóstolos, os evangelistas, os profetas, tudo com decência e ordem. Por isso que há essa organização da igreja, né? Da lição passada, a lição 6, que você aprendeu na escola dominical. E aqui agora é o ministério da igreja. E esse ministério da igreja ele vai trazer uma coisa interessante. Nós que participamos da Assembleia de Deus, né, como eu sou participante da Assembleia de Deus, temos a nossa declaração de fé, como aqui da Assembleia de Deus. Não só mostro aqui para que, como cristão, não só para venda, né, mas para você ler e meditar. A declaração de fé da Assembleia de Deus era uma base para nós termos e aprendermos no ministério. Quem quer realmente buscar e ter algo mais no ministério desse nosso, da igreja, servindo a igreja, né? Não é para você crescer, ser o grande, o melhor,
do que qualquer um, não. Ah, porque eu tenho declaração de fé, eu leio, porque eu leio mais que isso que outro. Não. É para você servir melhor a igreja. Por isso que o nosso pastor presidente, o pastor Nelson Winterberg, ele colocou aqui, que em Porto Velho, Rondônia, para que nós viemos ser salvos para servir. Então eu vou aqui continuar aqui com o meu artigo, né, na nossa lição de número 7 do autor José Gonçalves, também falar um pouco aqui, para nós concluirmos a nossa lição de número 7, que diz assim, do ensinador cristão: Deus instituiu o ministério da igreja como propósito de os crentes servirem de maneira organizada e eficiente. As escrituras declaram quais as exigências para o reconhecimento e exercício dos dons ministerial. O apóstolo Paulo recebeu a parte de Deus e incumbência de instruir por meio da carta pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, sobre forma de um ministério deveríamos se comportar tanto em relação com a igreja quanto as respectivas famílias, a fim de sermos exemplo aos demais irmãos. Então, irmãos, se nós vamos buscar esse episcopado, o peso maior é sobre as nossas vidas. Então devemos estar também com a nossa família unida. Temos que também ser hospedeiros aos nossos irmãos e amigos que precisam, cuidar do próximo uns aos outros, ajudar aqueles que precisam. Então tudo isso está ligado aqui na nossa igreja. Esse é o nosso ministério. Então não é porque você é um pastor, você é um doutor na igreja, você está para servir, para ajudar, para estar à disposição do Senhor. Se o seu trabalho é ensinar, então que você venha fazer com excelência cada dia. Assim como nós sempre estamos aqui com boa vontade para aprender e para ensinar aos irmãos. Estamos aqui nesse canal do YouTube e aqui nas redes sociais ensinando você um pouco mais da palavra de Deus e essa importância dessa escola dominical. É ela que é a base de nós, para também nós entendermos mais. E o seu chamado, qual é o seu chamado? Se é ensinar, se é orar, se é buscar a Deus, ou se é ser um grande pastor, um evangelista, um profeta na casa do Senhor, que vai levar a mensagem além, e tantos outros que trabalham na obra do Senhor. Um diácono, né, que foram escolhidos como cheios do Espírito Santo. Se nós somos um diácono, nós temos a dedicação de estar sempre aprendendo, ensinando. Então que o Senhor venha abençoar você, a sua vida, você, amado cristão, que venha se identificar, venha buscar a sua vocação, o seu chamado para o ministério da igreja. Como o autor vai dizer aqui, ele mesmo deu uns para os apóstolos, doutores, né, como nós falamos. Isso chegamos à unidade da fé, essa unidade da fé. Então o capítulo aqui vai nos mostrar que o ministério da igreja, que faremos em primeiro momento dessa análise doutrinária ortodoxa, universal de todos os crentes que acreditamos que além de ser um pilar da reforma lá do século XV, veio para a doutrina genuína, embora da hierarquia do ministério, para a nossa vida, como ministros na casa do Senhor. Então, queridos, quem almeja o ministério, ele tem que aprender cada dia mais em estar aqui em concordância com a igreja local, com seus pastores, com a sua igreja, os seus líderes. Então busque o seu chamado, a sua vocação, para ser participante dessa lição maravilhosa que nós vamos dar domingo, que é o ministério da igreja, que é maravilhoso. Basta você se dedicar. Se você tem essa vocação, essa dedicação, então dedique-se grandemente à obra do Senhor. Se você acha que não, que você diz, não, meu chamado é estar ali na igreja, orando, buscando a Deus, amém, é o seu chamado. Você faz parte da igreja. Você como membro e como cristão faz parte da igreja de Cristo. Então essa é importante, essa é a maior unidade da fé. Era o que a igreja cristã, no início, tinha tudo em comum. E eles tinham tudo em comum, em amor, buscando ao Senhor, e o Espírito Santo ia conduzindo eles, cada um fazendo a sua parte. Vou ficando aqui com a minha leitura diária, lição de número 7, Ministério da Igreja, que você venha pôr em prática e que você venha crer cada dia mais no Senhor e crer no seu chamado. E que Deus venha abençoar você grandemente. Creia cada dia que Deus tem um chamado para a sua vida. Deus abençoe você. Até a próxima.